Queridos, vocês podem ficar sentadinhos como vocês estão. Vamos abrir as nossas Bíblias nesta hora. Eu quero meditar com os meus irmãos nesta noite no livro do profeta Abacuque. Eu vou tentar ajudar vocês porque existem alguns livros que é um pouco mais difícil da gente encontrar, né? Na minha Bíblia, ele está logo depois de Joel, em todas as Bíblias, e entre Joel e Sofonias. Na minha Bíblia está na página 1162. Abacuque, capítulo número 3. Abacuque, capítulo número 3. Eu quero fazer a leitura dos versos 1 e 2, 17 a 19. Preste atenção, sentadinhos como nós estamos, ouça e acompanhe a leitura. Sabe que a gente consegue jogar na tela? Vamos lá então. Isso. Abacuque capítulo 3. Oração do profeta Abacuque sobre Sigionote. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e o santo do monte de Parã. A sua glória cobriu os céus e a terra, e a terra encheu-se do seu louvor. Agora o versículo de número 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Pai, aqui está a tua santa palavra. O Senhor sabe que nós dependemos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Deus, pela tua misericórdia, traze-nos revelação da palavra nesta noite. Espírito de Deus, opera em nossas vidas e fala conosco, para a glória do nome de Jesus Cristo. A igreja do Senhor diga comigo, amém, Jesus. Queridos irmãos, o profeta Abacuque, ele viveu e a sua obra data do ano mais ou menos 640 antes de Cristo. Abacuque, cujo nome significa abraço, ele foi profeta contemporâneo a Jeremias. E os dois têm uma pequena semelhança no seu ministério profético. Jeremias, um pouco mais sensível, de repente, talvez por causa de um envolvimento maior com a situação em que se encontrava a cidade de Judá, o reino de Judá. Jeremias e Abacuque profetizaram avisando os filhos de Judá que por causa da ação deles, eles estavam para sofrer de maneira muito grande. Vejam bem, queridos, a situação de Judá, quando Abacuque teve esta revelação, era uma situação muito crítica. Eles não davam
a menor importância para Deus, para a palavra de Deus, para os ensinamentos acerca de Deus. E houve uma ameaça que eles, se não se voltassem para Deus, teriam o reino de Judá invadido por outros reinos e destruído. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ao invés do povo de Judá voltar-se para Deus, eles mergulharam ainda mais profundamente no pecado, na desobediência. E Abacuque faz uma oração pedindo graça de Deus, pedindo uma ação de Deus para dar livramento ao seu povo. Mas, meus queridos, ao invés de haver humildade e confissão de pecados, o povo de Judá afastou-se mais de Deus e ignorava tudo aquilo que se tratava a respeito de Deus. E aí então, Abacuque queria uma resposta de Deus para essa situação, ele queria entender. E Deus falou com ele sim, falou: Abacuque, está difícil, está ruim, mas pode piorar mais. Que resposta, não, irmãos? Que resposta, não? Já pensou você ir à busca de uma resposta de algo que a sua vida depende daquilo, que a sua família depende daquilo, e a resposta para você ser esta: olha, você diz que está ruim, você não serve a Deus da maneira adequada, você não obedece à palavra de Deus, você não se volta para Deus mesmo quando Deus está chamando a sua atenção. Pois bem, aquilo que você aguarda não virá. E da maneira como está, pode piorar. Foi a resposta de Deus para o povo de Judá. Queridos irmãos, eu quero fazer uma analogia com vocês, até porque no meu espírito, irmãos, eu estou assim, vislumbrando que Jesus não demorará a voltar. Ou ainda que Jesus não volte, nesta geração, muitos de nós aqui iremos nos encontrar com Ele. Será que o fato, irmãos, de muitos de nós já termos perdido um amigo querido para a Covid-19, será que o fato, irmãos, de muitos de nós já termos perdido um parente para a Covid-19 e vermos a forma como o mundo está vivendo, será que isso não diz respeito a nós? E isso não está querendo dizer algo para nós que nós devemos e precisamos nos voltar para Deus? Esses dias eu estava conversando com um senhor bem avançado em idade, mas ele ainda trabalha no seu trabalho diário. E aí ele disse para mim que os familiares dele pediu para ele não ir à igreja, porque ele já estava numa idade avançada e ele pertence ao grupo de risco. E ele falou: acho que vocês estão certos. E o que vocês acham? Eu devo ir trabalhar? É do meu trabalho que a nossa família sobrevive. Vocês acham que eu devo ir trabalhar? Eu estou no grupo de risco. Eu sou uma pessoa de idade avançada. Na igreja eu não posso ir,
Vocês estão dizendo, mas vocês acham que eu devo ir para o trabalho? E a família disse a ele, claro que o senhor precisa ir, porque do seu trabalho dependemos para sobrevivermos. Ele disse, pois bem, se eu posso sair de casa todos os dias para ir ao meu trabalho, então eu posso sair de casa para ir à igreja servir ao meu Senhor. Parece que a posição deste irmão era a mesma posição de Abacuque. Porque Abacuque observou um ambiente difícil, de esfriamento espiritual, de indiferença das pessoas para com Deus. E Abacuque percebeu que aquilo podia gerar em uma ação de Deus para trazer correção ao povo de Israel. E aí então, Abacuque orou pedindo graça e misericórdia de Deus. Queridos irmãos, a palavra de Deus mostra-nos que o povo de Judá deixou-se influenciar pelos líderes da sua época e que esses líderes conduziram o povo ao afastamento de Deus. Esse é um grande perigo que nós vivemos nos nossos dias, irmãos. Porque existe muita oferta para nos afastar de Deus. Existe, queridos, os entretenimentos que nos afastam de Deus. Existe, meus queridos, um medo generalizado que agora a mídia lançou sobre as pessoas, que os governantes lançaram sobre as pessoas, e as pessoas encolheram-se e estão indiferentes, e não existe nas pessoas aquela alegria e aquele desejo ardente de servir ao Senhor. Nós vemos diante das dificuldades as pessoas se questionando. Não é assim, irmãos? Diante do sofrimento as pessoas questionam e elas dizem assim, mas Deus, por que é que eu estou passando por esta situação? As pessoas questionam e dizem, mas Deus, como eu sou uma pessoa justa, eu sou uma pessoa boazinha, nós nos olhamos no espelho, né? E dizemos assim, espelho, espelho meu, será que existe alguém mais bonzinho ou mais justo do que eu? Porque a nossa autojustificativa é uma coisa latente dentro de nós. Mas a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Jesus, ao olhar para nós, ele não encontrou nenhum sequer perfeito, bonzinho assim. Até o próprio Jesus, Nicodemos chegou para Jesus e disse assim, bom mestre, grande mestre, vejo que és o Filho do Deus Todo-Poderoso pelas obras que tu fazes. E Jesus disse assim, não diga assim, Nicodemos, eu não preciso de palavras lisonjeiras para alimentar o meu ego. Não há ninguém bom, só existe um que está acima dos homens, acima dos anjos, acima de todos os seres. Este é o Senhor Jeová, o Todo-Poderoso. Deus é bom. Quem concorda comigo, diga amém. Então repete comigo e diga, Deus é bom. Aleluia. Queridos irmãos, a palavra de Deus
ela nos mostra que naqueles momentos de dificuldade, Abacuque se posiciona e ele faz um propósito com Deus. Ele disse: Senhor, eu te servirei a qualquer preço. Este é amor verdadeiro. Esta é a declaração que Deus espera de cada um de nós. Abacuque usou alguns elementos que representam a vida. E ele disse: Senhor, aqui nos versos 17 a 19, ele diz assim: Senhor, vejam bem, Senhor, Senhor, ainda que a figueira não floresça. Irmãos, eu estava vendo pela manhã acerca da figueira. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito do figo, principalmente numa compota, né? O figo era uma comida comum, top, em Israel. E o figo, ele era usado tanto para o tratamento de saúde, quanto para remédio, e ele era uma planta que estava na mesa e a serviço dos filhos de Israel. E Abacuque disse: Senhor, ainda que a figueira não floresça, isto é, se ela não vai florescer, não vai produzir frutos. Se ela não produzir frutos, não haverá o elemento que pode trazer cura. A Bíblia diz que era feita uma pasta, um emplasto para colocar sobre as feridas, e aquilo tinha poder de curar. O rei Ezequias usou este remédio. Ele disse ainda: Senhor, nem se não houver fruto na videira. A videira é o pé de uva. Quantos dos irmãos conhecem um pé de uva? Já experimentou a uva tirada do pé? Já teve esse privilégio? É maravilhosa. A uva, ela serve como alimento. Lá em Santa Catarina, nós comíamos uma... Como é o nome daquele que coloca a uva em cima, meu bem? É uma broa, uma rosca, um bolo muito gostoso, que era recheado de uva e por cima vinham as uvas. A uva é algo precioso para o nosso alimento. E a uva também, meus queridos, ela nos fornece o vinho. O vinho é o símbolo da alegria. E vinho também era usado no Novo Testamento como remédio. Abacuque disse: Senhor, ainda que a videira não dê frutos, eu servirei ao Senhor. Quem pode fazer esta oração? Diga amém, Jesus. Só faz esta oração quem tem convicção de que Deus é o Senhor da sua vida. Quantos de vocês têm o Senhor Deus Todo-Poderoso como Senhor absoluto da sua vida? Diga glória a Deus. Abacuque diz ainda mais: Senhor, ainda que a oliveira não produza frutos. Ora, o que é a oliveira? É aquela árvore que nos fornece, meus queridos, nos fornece a azeitona, e da azeitona nós podemos extrair o óleo. O verdadeiro óleo para unção, queridos, era usado do óleo da azeitona, porque era um óleo especial. Por que a azeitona? Porque era a melhor qualidade que se encontrava no óleo. E para o nosso Deus, nós precisamos oferecer o nosso melhor. Amém, amados? Quando nós oferecemos o melhor para Deus,
Deus se agrada e Deus derrama sobre nós a unção do seu Espírito para poder encher a nossa alma de alegria e força. Digam glória a Deus. O óleo também nós podemos usar ele para cozinhar. E podemos também colocar o óleo na lamparina. Tem alguém aqui do tempo da lamparina? Quem morou no sítio, aquela lamparina de querosene? Quem usou a lamparina? Deixa eu ver. Olha, irmãos, o meu narizinho tem esse buraquinho assim, do tamanho de de um cano. Sabe por quê? De enfiar o dedo para tirar a fumaça da querosene. Se você usou a lamparina de querosene, então você aspirava a fumaça da querosene e você tinha um nariz muito preto. Era assim. Mas o azeite, ele produzia luz. E esta luz representa o Espírito Santo de Deus, que nos ilumina para que nós possamos andar de maneira segura. Digam comigo, glória a Deus. Glória a Deus. O azeite é o símbolo do Espírito Santo de Deus, irmãos. É gostoso quando você derrama o azeite sobre a salada verde e você percebe que a salada fica macia. Você pode ingerir aquela salada e ela desce de forma macia no seu estômago. O azeite, ele serve, meus queridos irmãos, para lubrificar o nosso organismo. E o azeite, enquanto lubrifica, ele traz vida para nós. Aleluia! Ele traz saúde para as nossas vidas. Louvado seja Deus. O profeta diz ainda que mesmo que o trigo não produzisse fruto. Ora, irmãos, o trigo, ele produz o pão. E queridos irmãos, o pão é o alimento que todo mundo, no mundo inteiro, consome pão. Existem alguns países, como aqui no Paraguai, como aqui na Argentina, que as pessoas comem uma proporção de massa, de pão, muito maior do que nós comemos aqui no Brasil. A Argentina é uma grande produtora de trigo. O Brasil precisa importar trigo da Argentina. O pão é um símbolo de vida. E o profeta diz: Senhor, mesmo que não haja condições de nós colhermos o trigo que produzimos o pão, assim mesmo eu vou servir ao Senhor. Aleluia. Ele diz: Senhor, ainda que as ovelhas não produzam, ainda que o gado não produza, ainda que haja uma miséria total, ele conclui a sua oração dizendo: toda vida eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força. Você pode fazer esta oração comigo? Diga comigo: Jeová. Diga: Jeová, o Senhor é a minha força. Meus irmãos, mas às vezes nós sentimos as nossas forças se esgotarem. Eu não sei vocês, mas eu sou uma pessoa, eu sou humano. E há dias que nós nos sentimos cansados fisicamente. Cansados por causa da opressão espiritual que nós estamos vivenciando. Existem alguns lugares que nós entramos, existe ali um peso espiritual, irmãos. Existem lugares que nós entramos, meus amados irmãos, que as pessoas não conseguem sorrir mais, elas estão cabisbaixo.
Existe lugar, meus queridos irmãos, onde as famílias não estão se entendendo. As pesquisas dizem que as separações, o número de separações aumentaram durante a pandemia. O número de agressões dentro da casa aumentaram durante a pandemia. O número de suicídios aumentaram durante a pandemia. Mas eu quero falar uma coisa para vocês: nós, os filhos de Deus, não podemos proceder como o homem ou a mulher que não teme a Deus. Porque o homem ou a mulher que não teme, que não serve a Deus, eles se desesperam, eles perdem o controle, eles perdem a razão. Mas nós, os filhos de Deus, nós sabemos, meus irmãos, que há um Deus que quando nós clamamos a Ele, Ele nos ouve, aleluia. Há um Deus que quando nós buscamos a Ele, Ele nos ouve, aleluia. Nós precisamos confiar que este Deus, Ele não vai nos desamparar. Abacuque diz: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva, ó Senhor, no meio dos anos, no meio dos anos, torna a tua obra notável, Senhor. E quando nós provocarmos a ira do Senhor, quando é que o ser humano provoca a ira dele? De Deus. Quando o ser humano volta as costas para Deus. Quando o ser humano ignora o seu Deus. Quando o ser humano zomba do nosso Deus. Quando o ser humano, meus queridos irmãos, quer ser semideuses e quer deixar de servir ao Senhor. Quando o ser humano deliberadamente afronta o Senhor nosso Deus. Este ano nós não tivemos carnaval de rua, né, irmãos? Quantos de vocês sentiram saudade do carnaval de rua, irmãos? Alguém sentiu saudade? O ano passado, queridos, no ano 2019, os blocos de carnaval saíram às ruas do país. Eles zombaram do nosso Deus. Pegavam imagens que representavam a figura de Jesus Cristo, pisoteavam sobre elas. Pegavam crucifixo e introduziam nos seus órgãos genitais. Pegavam crucifixos e defecavam em cima, na frente de um templo. Onde estão esses zombadores do Deus de Israel? Onde estão os zombadores do Deus Todo-Poderoso? Quem é o homem para zombar do Deus Todo-Poderoso, irmãos? O salmista Davi disse assim no capítulo 95 do seu salmo: vinde e prostremo-nos e adoremos e proclamemos a santidade do Senhor. Aleluia! Deus convida o homem para vir e adorá-lo, não afrontá-lo. O rei Herodes desafiou a Deus, e a Bíblia diz que ele caiu, morreu e foi comido por vermes, na presença de todos os seus súditos. A Bíblia diz que Nabucodonosor, um grande rei, ele enfrentou a Deus, ele quis zombar de Deus, e ele transformou-se num animal. E ele saiu do palácio e foi para o campo como um animal e vivia como um animal. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o rei do Egito, ele desafiou o Deus de Israel. E naquela noite que o rei levantou-se para desafiar o rei de Israel, queridos irmãos, Faraó perdeu seu filho mais velho e
todos os egípcios tiveram o seu filho mais velho mortos, porque ninguém que desafiou a Deus pôde prevalecer. O Deus de Israel é o Senhor Todo-Poderoso. Quantos concordam que o Deus de Israel é o Senhor Todo-Poderoso? Fica em pé junto comigo então. Eu quero orar com vocês. Aviva, Senhor, a tua obra. Tenha misericórdia de nós. Senhor, faz notória a obra do avivamento. Meu Deus, nós estamos aqui para buscar ao Senhor, para buscar a tua misericórdia, para buscar a tua graça. E que cada pessoa aqui, Senhor, possa nesta noite sair daqui alimentado na tua palavra e com a certeza da vida eterna. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Eu preciso fazer uma pergunta aos meus irmãos nesta noite. Você está preparado para se encontrar com Jesus? Você está preparado? Se você hoje perder a sua vida, você está preparado para encontrar-se com o Senhor Jesus? Volte-se para Ele, busque a Ele, sirva a Ele. Deixa de praticar as ações que desagradam ao Senhor. A palavra de Deus nos diz: achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós. E quando o ser humano se achega a Deus, irmãos, Deus é um Pai misericordioso. Deus é um Pai que nos ama profundamente. A única coisa que Ele quer é a nossa obediência. Quem pode repetir comigo esta frase? Obediência. Diga mais alto: obediência atrai a bênção de Deus. Traga a sua mão direita ao seu coração. Vamos cantar uma música de adoração a Deus, filhos? E eu quero que enquanto nós cantamos, aí aonde você está, você tenha um tempo para orar a Deus. Aí na sua casa, onde você está me vendo, tenha um tempo para você buscar a Deus agora. Vamos cantar e adorar ao Criador. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Expressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Expressão que Aleluia. Seja a situação, Aleluia. Ainda está glória seja dada de suas mãos. Glória. Uma noite, mas a glória, ela vem pela manhã. Glória. Eu glória. Aleluia. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem. Senhor, restaura o teu povo. Senhor, tenha misericórdia da tua igreja. Senhor, tenha misericórdia dos teus filhos. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas. E o produto da oliveira, Senhor, tenha misericórdia da minha alma. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça,
floresça, o profeta de e não Deus, haja o fruto na videira, ele dizia, e o produto da oliveira e se nada me dá, desse certo, todavia me alegrarei, ele louvaria ao todavia Senhor. me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas glória, ela vem, glória, eu creio, glória, glória, louvar, choro dura uma noite, exaltar, engrandecer, seja o nome de Jesus, eu creio, o nome de Jesus, 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 glória ao nome de Jesus, glória ao nome de Jesus, aleluia, aleluia. Que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, Glória, o produto da oliveira me dá, todavia me alegrarei, glória, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, aleluia. ainda que a figueira não Aleluia. floresça e não haja Pai Todo-Poderoso, fruto na vide, e o produto nós te da agradecemos pela tua palavra ministrada aos nossos corações. E agora eu oro com os teus filhos. Pai, eu me coloco diante da tua presença para clamar ao Senhor pelos teus filhos e as tuas filhas. E pedir ao Senhor, Pai, a tua palavra diz: onde abundou o pecado, superabundou a misericórdia do Senhor. Tenha misericórdia de nós, perdoa os teus filhos, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos a servir ao Senhor de todo o nosso coração. Se alguém aqui, Senhor, ou na casa onde Ele está nos assistindo agora, está tomando uma decisão de se voltar para o Senhor, de se reconciliar com o Senhor, de aceitar a Jesus como Salvador e Senhor, Deus, que a tua graça os alcance, que a tua bênção os alcance, para a glória do teu nome. Escreve, Senhor, estes nomes no livro da vida agora, para a glória do Pai, para a glória do Filho e do Espírito Santo. A igreja do Senhor diz amém, Jesus. Aleluia.